Se eu falar que o GP de Singapura foi ruim, vocês vão me criticar. Vocês vão falar que eu tô errado e que não posso dizer que uma corrida foi ruim. Como que pode uma corrida como essa você dizer que foi ruim? Mas bem, não vou dizer que foi ruim. Mas foi uma das corridas da história da Fórmula 1. George Russell venceu sem ser ameaçado por ninguém. Max Verstappen, com um carro que, de acordo com ele, estava com freio de mão puxado, foi ao segundo lugar. E enfim tivemos o primeiro grande momento entre Norris e Piastri disputando posição na pista sem aquela tal regra papaya de não agressão. Digamos que um piloto acabou tocando roda com o outro, um lance de corrida completamente tranquilo, mas que pode render alguns desdobramentos a partir das próximas corridas. E além disso, o que a gente pode falar mais? O desespero de Fernando Alonso, toda a raiva do Fernando Alonso, que conseguiu ser piloto do dia, mas que não conseguiu chegar em sétimo ou sexto lugar, com o Hamilton que estava sem freios na última volta. Não tem mais o que falar mesmo sobre a corrida, tá, gente? Essa é a introdução mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos discutir sobre tudo isso neste vídeo aqui sobre, claro, o GP de Singapura. Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal F. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 quase todos os dias aqui. Inscreva-se se você é novo e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação. Nunca esqueça disso. E como é de praxe, eu vou falar aqui como que ficou a classificação logo após a bandeirada. Em último, Nico Hülkenberg, 19º para Gasly, 18º para Ocon, 17º para o Gabriel Bortoleto. Uma corrida para esquecer para Sauber, mas para a estatística, o Bortoleto venceu o Hülkenberg na corrida. 16º para Colapinto, 15º para Lawson, 14º para Alex Albon, 13º para Lance Stroll, 12º para Yuki Tsunoda e 11º para Zack Hadjar, que estava com problema de motor. Quem ganhou com isso foi o Carlos Sainz, que chegou em 10º. E seguindo, o Oliver Berman chegou na frente do Ocon, olha só. 9º lugar para ele, mais 2 pontinhos. 8º para Fernando Alonso, que tentou chegar no Hamilton, que estava com problema de freio no final da corrida, mas ele não conseguiu. 6º lugar para Leclerc. 5º lugar para Antonelli, que vem sendo a cópia do carro da Mercedes em relação a desempenho. Quando o carro está bem redondinho, bem equilibrado, ele consegue extrair ao máximo e consegue subir. 4º lugar para Piastri, 3º para Norris, 2º para Verstappen e 1º para George Russell, que não foi ameaçado em momento algum durante essa corrida. E é o seguinte, temos alguns pontos para discutir aqui para esse vídeo não ficar muito vazio, porque na corrida não teve lá tanta coisa. Teve um pit stop demorado aqui, teve algo ali, mas foi um pit stop para todo mundo, muito carro um atrás do outro, porém sem tantas ultrapassagens extremamente importantes. Só ainda falando do campeonato, McLaren, parabéns, foi campeã de construtores agora, enfim, em Singapura. Finalmente, ela conseguiu se desgarrar da Williams, né? Ultrapassou a Williams em títulos de construtores, indo a 10, agora é, sem nenhum empate, a segunda maior campeã de construtores da história da Fórmula 1. E tem seus pilotos que estão liderando o campeonato de pilotos, óbvio, e que agora eu espero que libere esses pilotos para brigarem pelo título à Vera. A distância entre eles está muito pequena e eu genuinamente acho que agora vai. Agora o Norris entendeu que ele está brigando pelo título mesmo, está brigando palmo a palmo por cada posição, como ele fez na largada, jogou o Piastri um pouquinho para longe, deu um toquinho na asa dele, também ficou um pouco quebrada, a do Piastri também, mas tudo certo, lance de corrida, tudo bem. Piastri ficou chateado, mas Piastri, disputa pelo título, é isso mesmo, e ainda está muito tranquilo. Mas a julgar pelo histórico deles, a coisa está esquentando aos poucos. Como eu falei aqui outro dia, eu disse para vocês que eles estão esperando só a McLaren ser campeã de construtores para saírem tocando roda. E já fizeram isso antes do final da corrida, em que a McLaren enfim seria campeã de construtores. Agora voltando a falar do Verstappen, tirou a distância para o Oscar Piastri. Infelizmente não foi uma distância de 10 pontos, mas foi uma distância de 6 pontos. E a jogar que ainda tem corridas sprint, mais 3 ainda até o final do ano, e mais 6 corridas, se eu não estiver errado, até o final da temporada, tem jogo. Uma distância de 60 pontinhos ainda para tirar, mas ainda tem jogo. Verstappen, que conseguiu vencer as McLarens nessa corrida, no duelo entre ele e a equipe, numa pista que todo mundo dizia que seria a pista McLaren, é um bom sinal para a equipe, para o GP dos Estados Unidos, para o GP do México, para o GP do Brasil, que é uma pista mais Max Verstappen, que ele gosta muito. E se tudo der certo, ele pode vencer nessas corridas
e dificultar cada vez mais o campeonato desses dois pilotos da McLaren. Claro que ele ainda vai depender de que um piloto tenha um DNF, que o piloto rode, que um piloto não pontue numa corrida sprint, realmente. Mas é aquilo, já diria o pessoal que acompanhava Libertadores no passado, que viu o São Paulo jogar Libertadores, o Boca jogar Libertadores. Se deixar chegar, todo mundo já sabe o que acontece. Agora, mudando de A para B, tem um tema que a gente falou na live lá no Que Pode Esse, caso você não tenha visto, e eu vou falar aqui também. Tá ficando cada vez mais difícil da Mercedes não renovar com o George Russell ou de ceder as coisas que ele quer. Porque ainda não renovaram o contrato dele para a temporada que vem. E ele, ao que tudo indica, tá pedindo 2 anos de contrato. Por que eu tô falando isso? Porque a Mercedes supostamente estaria oferecendo apenas mais um, né? 1 ano de contrato, mais um de opção de renovação automática. E o Russell venceu mais uma corrida bem no momento em que a Mercedes está tentando diminuir as exigências dele. Então, como é que o Toto Wolff vai chegar para negociar com o Russell com os termos que ele quer, sendo que ele está ganhando corrida agora com esse carro da Mercedes? Complicou pro Toto Wolff agora. Então, Toto, renova com o Russell, renova com o Antonelli. Todo mundo sabe que vocês estão esperando o Verstappen, mas renova logo. O Russell é o principal piloto da Mercedes. Vai ter que ser ele. Vai ter que ser ele. Tem o Antonelli também, que é o segundo Verstappen, né, da fila, que o Toto Wolff não quer se desfazer, a gente sabe muito bem disso. Mas se precisar de 2 bons pilotos, os caras que vão decidir, Verstappen, todo mundo sabe da qualidade dele, e o Russell, com um carro redondo, com um carro vencedor, com um carro dominante, ele faz isso. Não foi ameaçado em nenhum momento da prova, não estava nem aí para a concorrência, largou muito bem, disparou, venceu a corrida sem sustos, e agora o Toto Wolff vai ficar com essa batata assando na mão de como que ele vai conseguir convencer o Russell a renovar esse contrato de acordo com o que ele quer. Isso eu estou curioso para ver. E falando da parte divertida da corrida, os rádios da equipe Aston Martin. O Alonso teve um atraso no pit stop e ele ficou muito irritado com a equipe. Tanto é que logo depois de sair na corrida, o engenheiro até falava para ele a quantidade de voltas que ainda faltavam, e ele disse um sincero: para de falar comigo cada volta, senão eu vou desconectar esse rádio. Já começou por aí. Daí em diante ele caiu algumas posições e saiu ultrapassando todo mundo, chegando até a 8ª posição. E aí ele chegaria para disputar com o Leclerc ou Hamilton pela 7ª posição. Só que eles estavam muito longe, 20 segundos. E eis que o Hamilton simplesmente apareceu com problema de freio. E ele teve que fazer umas 2 voltas com o carro desfreado, né? Sem freio no seu carro. O Alonso tirou os 20 segundos para o Hamilton, mas não conseguiu ultrapassar na última volta. E até estão falando que pelo onboard do Hamilton ele estava cortando um monte de curva. Por causa disso, ele teria excedido os limites de pista e ainda pode ser punido. Então, investigando ainda após a corrida, ele pode tomar 5 segundos de punição por ter cortado um monte de curva, já que ele estava sem freio. E por causa disso, ele cairia para 9º, enquanto o Alonso terminou a corrida muito irritado com o Hamilton. Como assim ele pode terminar a corrida sem freio? Mas agora é tarde. Já chegou em 8º e mesmo torcendo para o Alonso, eu vou ter que tirar o chapéu não só para ele pela corrida, já que ele foi eleito o piloto do dia. Ele estava pedindo o prêmio para ele de, eu sou o herói da corrida. Acabaram com a minha corrida na troca de pneus, tô recuperando tudo de novo e ainda vou chegar em 7º. Não chegou, chegou em 8º. Mas tem que tirar o chapéu também pro Hamilton, que mesmo sem freio, conseguiu chegar na frente do Alonso nessa circunstância, que foi algo assim fantástico. Assim, quem estava vendo a corrida não acreditou que o Alonso, tirando 20 segundos em uma volta, ainda conseguiu chegar atrás do Hamilton, que estava sem freio. Consegui falar tudo o que eu queria, em 9 minutos. Quais são os panoramas agora para as próximas corridas? Como eu disse, a Red Bull venceu os McLarens numa pista McLaren. Será que ela vai conseguir fazer a mesma coisa no GP dos Estados Unidos? Se o Verstappen vencer nos Estados Unidos, ele depende de mais alguns pilotos, como o Norris, como outros pilotos para ficar entre ele e o Piastri. Se isso acontecer, aí nós vamos para o México, em que teremos uma pista que ele gosta, que a Red Bull se dá bem também normalmente. E aí tem altitude, mas essa parte a gente deixa para falar depois. E as coisas podem mudando um pouco. Tem sprints ainda, tem muita coisa para acontecer. Então,
O campeonato ainda não acabou. O Verstappen ainda está no campeonato. Mesmo chegando em segundo, ainda está no campeonato. E a julgar que agora eu acho que a McLaren já é campeã de construtores e vai deixar os pilotos brigarem entre si na pista, quem pode ganhar também com isso é o Verstappen. Porque é uma freada errada e os dois podem ser eliminados. Ou um pode ser eliminado e o terceiro lugar que está correndo por fora pode ganhar com isso. Então eu estou muito curioso para ver como que a McLaren vai lidar com essa situação. Por quê? Ao mesmo tempo que ela tem que liberar os pilotos e brigarem por posição, até porque é um campeonato de pilotos, se a McLaren resolver barrar um piloto de brigar por posição por causa do título, não vai fazer sentido, já que ela já é campeã de construtores, ela vai ter que saber manejar muito bem isso, porque a depender do ânimo dos pilotos para disputar a posição numa curva, quem pode ganhar é um cara que está bem longe do campeonato. 63 pontos de distância para o Piastri, alguns menos em relação ao Norris, e é uma freada errada dos pilotos da McLaren e tudo pode mudar nesse campeonato. Ou uma freada certa pode decidir o título para um dos dois. Jeito poético de encerrar esse vídeo. Enterrar não, Deus é mais. De encerrar esse vídeo. Quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo tudo o que você achou do GP de Singapura e suas opiniões sobre o campeonato agora, logo após essa corrida. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui, ainda nessa semana, para falar de Fórmula 1. Ok? É isso. Valeu pela companhia. Vou ficar com vocês por mais 20 segundos agora, só para dar 12 minutos para terminar com o vídeo gravado. E eu vou dizer para vocês que eu espero que o Vitória ganhe o jogo de hoje, tá? Porque estão precisando sair da zona. O Atlético Mineiro tá chegando ali na zona de rebaixamento, então espero que o Vitória ganhe. Faça boa pra gente, tá? Então é isso, né? Valeu, agora sim. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.